Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete retangular com sobras de fio. O meu tapete tem 42 centímetros de largura, 70 de comprimento. Nesses retângulos menores eu utilizei somente 10 gramas, nesse aqui da lateral, que é um pouquinho maior, foram 15 gramas de fio. E nesse da ponta, que eu utilizei um pouco mais, foram apenas 20 gramas de fio. Eu utilizei sobras de fio barroco Marcos Color número 6, mas dá para fazer com qualquer tipo de fio e nem precisa ser sobra, dá para fazer um tapete bonito aí ao gosto do cliente. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também a sequência de cores que eu utilizei. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão querer fazer exatamente igual. Eu vou deixar também a marcação de início de cada uma das carreiras, das trocas de cores, arremate, como fazer o seu tapete perfeito e com o tamanho que você precisa, clicando que abre os capítulos para você ir direto na parte que você precisa aprender. Eu espero que você goste do vídeo. Se gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, já é seguidor do blog do crochê, então ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o trabalho posicionando o fio no dedo e deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou introduzir a agulha debaixo do fio e vou girar a ponta da agulha no sentido horário para formar uma laçada. Vou segurar essa laçada e vou buscar o fio e passando na laçada já temos a primeira corrente sem precisar fazer nó. Agora eu vou completar um total de 6 correntes. 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Essa quantidade de corrente já vai formar o primeiro bloco. Vou laçar o fio na agulha e vou contar da primeira corrente. Vou pular 2. 1, 2, vou na terceira corrente e vou fazer ponto alto. Aqui tanto faz você pegar só um fio, pegar só o fio de trás. Eu gosto de pegar o fio do avesso, assim, olha. Os dois fios da corrente ficam na frente. Então, 1, 2, na terceira corrente, vou fazer ponto alto. As correntes que eu pulei, olha, já forma também um ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, vou na próxima corrente e vou fazer ponto alto também. Lacei o fio na agulha, vou na última corrente também, olha, pegando os dois fios da frente, deixando na frente, utilizando só o do avesso para fazer o ponto alto. E forma aqui então o primeiro bloco com 4 pontos altos, um formado por correntes mais 3 pontos altos. Agora eu vou começar a segunda carreira de blocos também do mesmo jeito, com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos as 6 correntes, vou laçar o fio na agulha. Do mesmo jeito, vou pular 1, 2, vou na terceira corrente, sempre contando da primeira. Assim facilita para você não ter que pular algumas e saber se fez a quantidade certa de corrente, tá? Então vou pular 1, 2, na terceira corrente, vou fazer ponto alto. Um ponto alto, lacei o fio na agulha, vou na penúltima corrente e faço ponto alto também. Lacei o fio na agulha, a última corrente que ficou sobrando, vou fazer ponto alto também. Agora atenção para que essa primeira carreira fique certa. Veja aqui, parece que vai dar tudo errado aqui, né? Temos 2 blocos, mas eu vou girar o primeiro bloco desse jeito e vou prender, olha, pegando o último ponto como alça. Esse é o ponto formado por correntes. Vou devolver ele aqui na mesma posição que estava para você entender. Terminei de fazer o último ponto alto, vou pegar esse que está do lado esquerdo, vou girar, vou pegar o último ponto como alça, introduzindo a agulha dentro desse ponto e vou fazer um ponto baixo. Assim eu já emendei esses 2 blocos, olha, para formar aqui a lateral do trabalho. Após o ponto baixo, vou fazer 2 correntes para formar um ponto alto. Se você tiver costume, pode fazer 3, mas eu não aconselho, porque senão fica muito aberto esse espaço. Fiz ponto baixo e 2 correntes. Vou laçar o fio na agulha e esse mesmo ponto que eu já utilizei como alça, eu vou fazer mais 3 pontos altos aqui, olha, pegando o ponto alto como alça. Nesse modo aqui, vão sobrar somente 3 pontos altos no bloco. Um eu estou utilizando como alça, então fiz um ponto alto, pegando dentro do espaço do ponto alto. 2, 3. E assim eu já formei o segundo bloco dessa carreira. Veja que o primeiro bloco, que tinha 4 pontos altos, eu utilizei um como alça, sobraram 3 pontos e assim eu completo a segunda carreira.
Talvez você não tenha percebido, mas isso já forma o canto do tapete, olha, formado por um bloco. Na segunda carreira temos dois blocos. Esse é o crochê de canto a canto, né, o C2C, então nós vamos trabalhar de um canto a outro. Esse é o bloquinho do canto. Na segunda carreira nós temos dois blocos. Para começar a próxima carreira, eu faço também 6 correntes. Sempre que eu precisar aumentar o trabalho, eu começo fazendo 6 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou laçar o fio na agulha, vou pular a primeira e a segunda, vou na terceira e vou fazer ponto alto. Assim fica fácil memorizar. Sempre começar o ponto alto na terceira corrente das 6 que foram feitas aqui no canto. Um ponto alto, vou completar então nas outras correntes também. Completei novamente, olha, o bloco com 4 pontos altos, sendo um formado por correntes. E toda vez eu preciso pegar o trabalho aqui na mão esquerda e virar, para depois prender com ponto baixo. Sempre fazer esse mesmo movimento para depois prender com ponto baixo, olha, pegando o último dos 4 pontos altos como alça. Vou prender com ponto baixo e assim eu já formo o bloco na lateral e já fico na posição correta de continuar fazendo a carreira. Veja que agora nessa lateral nós temos 3 blocos. Após prender com ponto baixo, vou fazer 2 correntes. 1, 2 para completar a altura do ponto alto. Vou laçar o fio na agulha. Nesse mesmo lugar que eu prendi com ponto baixo, vou fazer mais 3 pontos altos. É sempre a mesma coisa. Só vai aumentando a quantidade de carreiras. 1, 2, 3. Então, olha, contando com o ponto alto formado por ponto baixo mais correntes, nós temos aqui o bloco com 4 pontos. Após fazer aqui os 3 pontos altos pegando o ponto alto como alça, eu vou no último ponto desse bloco que nós temos logo à frente, e utilizando ele como alça também, vou prender com ponto baixo. Após prender com ponto baixo, vou fazer 2 correntes, 1, 2, para completar a altura de um ponto alto, vou laçar o fio na agulha. Pegando esse mesmo ponto como alça, vou completar o bloco fazendo mais 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos e veja que agora o trabalho na terceira carreira nós já temos 3 blocos aqui formando a lateral, né, o canto do trabalho, olha, formando aqui uma lateral e a outra também com 3 blocos. Aqui, olha, eu estou crescendo as 2 laterais do trabalho. Então, sempre que nós estamos aumentando para atingir largura ou comprimento, o bloco começa sempre com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não quero o tapete só dessa largura ou só nesse comprimento. Então, eu preciso começar assim com 6 correntes. Vou laçar o fio na agulha, contando aqui da primeira corrente. 1, 2, vou na terceira e vou fazer ponto alto. Assim ficam sobrando 2 para os próximos pontos. E assim, olha, com as correntes temos o bloco com 4 pontos altos. E aqui está o trabalho. Ah, alguém pode ficar em dúvida se eu tenho que girar assim nesse sentido de baixo para cima ou de cima para baixo. Você pode girar ao contrário também, olha só. Está segurando assim, é sempre girar o trabalho que está na mão esquerda, pode ser desse jeito aqui também. E prender com ponto baixo, pegando o último ponto como alça, dos 4 que nós temos aqui nesse bloco. Então, nessa lateral nós já temos 4 blocos, agora eu preciso seguir, olha, com essa escadinha aqui até formar o bloco da próxima lateral também. Nós temos aqui um total de 4 blocos na lateral da quarta carreira e veja que as laterais do trabalho já vai crescendo. Tanto um lado como o outro cresce igualmente porque nós estamos sempre começando com 6 correntes nas 2 pontas do trabalho. Então, essa é a forma de fazer até atingir a largura ou atingir o comprimento. Aqui, se você contar na parte de cima também, temos 4 blocos. E eu vou fazer até atingir um total de 9 carreiras, ou seja, 9 blocos em cada uma das laterais com essa cor amarela. Já estou completando a 9ª carreira. Esse bloco aqui, olha, eu vou prender com ponto baixo pegando o último ponto como alça. Vou fazer ponto baixo. Eu vou ensinar aqui um truque para você memorizar, para saber se precisa começar a próxima com 6 correntes ou não. Então veja que eu vou prender com ponto baixo. Toda vez que prender com ponto baixo, significa que eu preciso fazer 2 correntes. Então, 1, 2, tá? Para fazer aqui a altura do ponto alto. Vou laçar o fio na agulha e vou completar esse bloco com mais 3 pontos altos. Então o truque é, toda vez que prender o bloco com ponto baixo, faça 2 correntes e completa o bloco com mais 3 pontos altos. Assim você não vai errar nunca. Quando chegar
na hora de diminuir, que não prender com ponto baixo, eu vou mostrar para você e lembrar que eu não estou prendendo com ponto baixo, e aí você vai lembrar desse truque aqui. Veja que eu fiz aqui o último bloco, então, na parte de cima, e as duas laterais aqui na nona carreira tem um total de 9 blocos. Para fazer uma passadeira, um tapete menor, uma capa para almofada, a forma de fazer é sempre do mesmo jeito. Veja que as duas laterais crescem de forma iguais, então é só você seguir trabalhando até que as laterais fiquem com a largura que você precisa fazer. Ah, quero o meu tapete com 50 centímetros. Vá fazendo essas carreiras até que essas laterais fiquem com 50 centímetros. As duas vão ficar com 50 centímetros. E mais à frente aqui no trabalho eu vou ensinar para você como parar de aumentar uma lateral e depois trabalhar só no comprimento. E aí você pode completar o comprimento 2 metros, 3 metros, 1,5 metro. O importante é que nessa primeira fase as laterais fiquem com a largura. Uma capa de almofada, 45 centímetros, então você vai trabalhar as carreiras, as duas laterais vão ficar com 45 centímetros. E mais na frente do trabalho eu vou mostrar então como diminuir. Mas qualquer coisa é só você clicar aqui no vídeo, clica na barra de avanço que tem aí diminuição, tem todas as carreiras para você aproveitar e aprender cada um dos truques aqui para fazer esse trabalho. Temos um total de 9 carreiras prontas e se você quiser continuar fazendo o seu trabalho com a mesma cor, é só seguir repetindo. Mas agora eu vou ensinar para você como fazer a troca, olha, para trabalhar a próxima etapa com a cor diferente. A troca no ponto alto é feita sempre no último ponto do bloco. Por exemplo, temos aqui um bloco com 4 pontos altos e preciso fazer a troca, então é sempre no último ponto. Quando for manter a largura do trabalho ou o comprimento, a troca é feita no ponto baixo, e aí é no penúltimo e não no último ponto. A troca que eu vou ensinar aqui no ponto alto serve também aqui na metade. Toda vez que for fazer a troca no ponto alto é do mesmo jeito. Então eu vou até desmanchar esse último ponto para refazer ele do início para você ver como é feita a troca de cor. Veja que nós temos aqui então 3 pontos altos, sendo um formado por ponto baixo e 2 correntes, mais 2 pontos altos. Vou fazer o último ponto e nesse último ponto eu vou fazer a troca também. Vou buscar a primeira fase do ponto alto, temos 3 laçadas. Vou buscar o fio e passar em 2 laçadas. É interessante deixar bem ajustada essa laçada, não alongar ela assim, para não ficar difícil manter o tamanho do ponto. Agora eu vou tirar a agulha da última laçada. Vou pegar o fio que vem do novelo, passar para frente entre as 2 laçadas e introduzir de volta a agulha na laçada. Agora eu posso trazer esse fio para frente e deixar ele assim. Temos as 2 laçadas aqui para finalizar então o último ponto. Vou pegar a cor que eu vou trabalhar a próxima etapa, deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou posicionar no dedo e finalizar então o último ponto alto. Aqui eu consigo ajustar ainda um pouco esse ponto puxando os fios. E assim eu finalizo esse bloco deixando o fio que eu parei de trabalhar aqui na frente. Como eu não vou continuar trabalhando na próxima etapa com essa cor, eu vou até cortar esse fio para não ficar atrapalhando fazer a próxima etapa. Toda vez que eu termino então a lateral com ponto alto, eu preciso fazer 6 correntes para começar a próxima carreira. Então, com essa cor diferente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer 6 correntes para começar o próximo bloco. Mas, para facilitar o arremate, eu vou trançar essa ponta de fio nessas 6 correntes. Então, eu vou devolver ela para a mão direita, passando abaixo da agulha e acima do fio que vem do novelo, para fazer a primeira corrente. Aqui eu consigo ajustar. Caso eu precise, eu posso ajustar essa corrente depois. Vou devolver, olha, passando novamente de volta para fazer a segunda corrente. E vou trançando assim. Levo para um lado, faço a terceira corrente, devolvo para fazer a quarta corrente, prendendo esse fio. Veja que ele vai caminhando junto. Já temos 1, 2, 3, 4. Vou fazer a quinta corrente. Devolvo ele e faço a sexta corrente. Então, olha, temos 6 correntes e esse fio já ficou bem trançado aqui, ele não vai ficar soltando e facilita o arremate. Vou laçar o fio na agulha, o restante eu vou fazer do mesmo jeito que já fizemos nas carreiras anteriores. Vou pular 2 correntes, vou na terceira e vou pegar deixando os 2 fios aqui da corrente na frente. Pegando somente o fio do avesso, mas como nós temos o fio que foi trançado junto, eu vou pegar ele também junto para fazer. Olha, eu vou deixar os 2 fios na frente e atrás, na verdade, nós não temos somente um fio porque eu conduzi essa sobra de fio. Mas eu vou fazer os pontos altos do mesmo jeito. Olha, um ponto alto, vou na próxima corrente, eu só tomo cuidado de deixar os 2 fios da corrente assim na frente. 2,
3. Com as correntes, temos aqui um bloco com 4 pontos altos. Vou virar o trabalho e vou prender com ponto baixo na alça do último ponto aqui desse bloco. Então já temos aqui o primeiro bloco da próxima carreira já com a cor diferente. Essa é a troca feita na lateral. Toda vez que fizer a troca na lateral do trabalho, sempre do mesmo jeito, que assim, olha, facilita que esse fio fica travado, fácil de fazer o arremate. Agora eu vou continuar fazendo até completar um total de 5 blocos para depois fazer a troca novamente. No seu trabalho você pode fazer com a quantidade de blocos que você quiser, pode fazer mais, menos, pode fazer a carreira completa, tá? Só se você quiser fazer exatamente igual, eu vou fazer aqui um total de 5 blocos. Temos o primeiro, vou completar o segundo. Toda vez que prendo com ponto baixo eu preciso fazer 2 correntes e completar o bloco fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou prender com ponto baixo na próxima alça. Temos 2 blocos, vou completar 5. Como os blocos são sempre do mesmo jeito, vou fazer um pouquinho mais rápido aqui o total de 5 blocos. Só lembrando que no último ponto do 5º bloco, eu preciso fazer a troca de cor novamente. Completei um total de 4 blocos, agora no 5º bloco eu vou fazer a troca de cor, mas só lembrando então no último ponto, vou completar esse ponto alto formado por correntes, vou fazer 2 pontos altos aqui no espaço da alça. No terceiro e último ponto vou fazer a troca, veja que eu lacei o fio na agulha, vou buscar a primeira fase do ponto alto, vou passar o fio em 2 laçadas, vou tirar a agulha da primeira laçada, passar abaixo do fio, só puxando ele para frente, devolvo a agulha na laçada. E agora vou trazer o fio totalmente para frente. A diferença é que dessa vez eu não vou cortar o fio, já que eu vou trabalhar as próximas carreiras aqui com essa cor também. Então eu deixo ele aqui nessa posição, esperando para trabalhar na próxima carreira. E vou pegar a próxima cor, também deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate, e vou finalizar esse ponto alto. Posso ajustar um pouco esse ponto. E agora vou prender com ponto baixo e aproveito para prender essa ponta de fio também. Aqui eu consigo ajustar também, olha, puxando as pontas de fio para ajustar e ficar perfeita aqui a troca de cor. Então veja que eu fiz a troca do mesmo jeito aqui da lateral. A diferença é que eu não preciso cortar o fio que eu estou fazendo aqui a troca, porque eu vou trabalhar um total de 5 carreiras, tá? Aqui eu cortei o amarelo porque eu não vou trabalhar mais amarelo nas próximas carreiras. Então, após prender com ponto baixo, vou completar esse bloco fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto e mais 3 pontos altos e aproveito para prender esse fio também. Então, prendendo o fio, faço mais 3 pontos altos. 2, 3. Olha, eu vou deixar essa sobra de fio, temos outras pontas de fio aqui também, olha, para fazer arremate, mas depois eu ensino para você como fazer o arremate de todas elas de forma bem fácil. Após completar esse bloco, eu vou prender com ponto baixo e vou continuar fazendo os outros blocos até o final. 2 correntes e completando os blocos com mais 3 pontos altos. Já estou chegando no final da carreira. Aqui, olha, não muda nada a forma de fazer, só temos uma cor diferente, mas eu vou completar esse bloco com mais 2 correntes e vou fazer 3 pontos altos para completar o bloco aqui da lateral. Como eu fiz 5 blocos com cada uma das cores, olha, deu certinho então, né? Olha, fiz 9 blocos com amarelo, então na troca de cor ficou um total de 5 blocos com cada uma das cores, mas como eu disse, a quantidade de blocos não interfere na forma de fazer. E toda vez que termina com ponto alto, para começar a próxima carreira, eu preciso fazer 6 correntes. Então isso também não muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda vez que eu preciso aumentar a lateral do trabalho, eu começo então fazendo 6 correntes e certamente termino também fazendo ponto alto. Fiz as 6 correntes, vou completar esse bloco do mesmo jeito aqui na lateral, fazendo os pontos altos, voltando sempre na terceira corrente, contando da primeira, indo na direção da ponta da agulha. Fiz o bloco com 4 pontos altos, sendo um formado por correntes, vou virar o trabalho. E aqui, olha, ele começa a trançar os fios, né? Aqui no canal, outro dia eu postei uma dica ensinando como trabalhar com várias cores, sem deixar os fios trançando. Se você quiser ver esse vídeo e aprender um pouco mais, eu vou deixar o link aqui em cima
para você aprender um pouco mais de como fazer as trocas de cores aqui sem dor de cabeça, tá? Trabalhar sem trançar os fios. Eu ensinei aqui no canal também como fazer a troca de cores, assim no C2C, com uma técnica diferente. Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, então se você tiver interesse em aprender um pouco mais, dê uma olhadinha na descrição do vídeo. Se você não sabe como acessar a descrição, é só você clicar no vídeo, na frente do título do vídeo tem uma setinha para baixo, clica aí que vai abrir a descrição e lá tem subtítulos, tem as informações sobre essa peça. Aqui, olha, após virar o trabalho, eu vou prender com ponto baixo, então, na alça do último ponto, né, pegando o último ponto como alça, e vou voltar fazendo os blocos do mesmo jeito, olha, 2 correntes e completo fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Essa forma de fazer não muda, apesar de ter mudado a cor, e eu vou seguir fazendo os blocos assim, até chegar no último bloco. Eu não vou trabalhar nessa troca de cores após fazer a primeira carreira, a partir da segunda carreira. Eu não vou trabalhar, por exemplo, com essa cor pegando uma alça de cor diferente, sempre pegando a alça da mesma cor. Então significa que quando chegar nessa última alça dessa mesma cor, eu preciso fazer a troca novamente. Como os blocos aqui são sempre do mesmo jeito, quando chegar na hora da troca, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui na última alça, veja que eu estou prendendo com ponto baixo na última alça. E aqui eu vou fazer o último bloco, então preciso fazer a troca no último ponto desse bloco. Vou fazer as 2 correntes, lacei o fio na agulha, vou fazer mais 2 pontos altos. No terceiro eu faço a troca. Olha, 2. No terceiro eu faço a troca, busco o fio, temos 3 laçadas, passo em 2 laçadas, tiro da última laçada, passo embaixo do fio que está vindo no novelo e devolvo a ponta da agulha na laçada. Agora, só trazer o fio para frente. Busco o fio que eu deixei sobrando aqui atrás, olha, após fazer a troca na carreira anterior, só posiciono ele no dedo e finalizo o ponto alto. Dessa vez, olha, eu não prendo essa cor indo para lá, eu só preciso deixar ela na mesma cor. Então eu prendo com ponto baixo, olha, o rosa, prendendo aqui no rosa também, faço o ponto baixo e a troca fica perfeita dos dois lados. Aqui na frente o fio já fica posicionado para fazer o próximo ponto, então quando eu trocar novamente de cor, ele vai só fazer esse alto do ponto alto. Aqui no avesso, olha, como fica aqui a troca. Não dá para notar de onde vem esse fio, a troca fica perfeita aqui também. E toda vez que for fazer a troca é do mesmo jeito. E a maneira correta é fazendo a troca quando chegar aqui na última alça da mesma cor. Veja que já aumentou aqui um bloco a mais, né? Nós temos 6 agora, olha. Mas é porque nós estamos também aumentando a lateral do trabalho, é assim mesmo. Eu vou seguir até completar um total de 5 carreiras, mas para você não confundir aí após a troca de cor, eu vou terminar essa carreira aqui para a gente começar mais uma para memorizar. Já estou chegando aqui no final da segunda carreira feito com essa cor. Aqui nós temos a ponta de fio, olha, eu vou deixar a ponta de fio sobrando, vou prender com ponto baixo. Ainda estamos aumentando o trabalho, então após prender com ponto baixo eu vou fazer 2 correntes e vou completar o bloco aqui da lateral, fazendo mais 3 pontos altos. Finalizei mais essa carreira, temos aqui a ponta de fio inicial e toda vez que termina com ponto alto eu começo a próxima carreira fazendo 6 correntes. Então agora, olha, 2, 3, 4, 5, 6, a forma de fazer o ponto alto aqui para completar o bloco é sempre do mesmo jeito, olha, voltando na terceira corrente, tudo igual. Vou virar o trabalho, vou completar um total de 5 carreiras. Toda vez que chegar aqui na última alça da mesma cor, eu vou fazer a troca igual fizemos aqui, tá? Com esse último bloco. Sempre na última alça, ou seja, quando voltar, chegar aqui na última alça da cor rosa, eu vou fazer a troca e pegar esse fio para fazer o próximo bloco. Eu vou fazer um total de 5 carreiras e aí eu mostro para você o resultado e ensino para você também como fazer o arremate dessas pontas de fio de forma bem fácil. Já estou na 5ª carreira após fazer a troca de cor. Aqui, olha, eu faço do mesmo jeito quando chega na última alça da mesma cor, eu faço a troca. Não muda nada a forma de fazer essa troca. Veja que eu trago o fio para frente e já pego o fio que está sobrando. Aqui, olha, se você quiser ajustar o ponto antes de fazer a troca para apertar esse ponto anterior também, olha, faço a finalização do ponto e prendo com ponto baixo.
Eu vou fazer todas as etapas, assim, após fazer a troca de cor, com 5 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Após fazer a troca, que eu já posso cortar, deixando uma sobra bem generosa para fazer o arremate. Inclusive, no final dessa carreira, eu já vou ensinar para você como fazer o arremate. Veja que eu fiz a troca, essa é a 5ª carreira, então eu já posso cortar o fio, porque na próxima etapa trabalharemos com uma cor diferente. Aqui eu vou continuar fazendo essa carreira até o final, porque eu parei aqui na metade para mostrar para você que na última carreira, ou seja, na 5ª carreira da mesma cor, eu já vou cortando os fios para não atrapalhar trabalhar já nessa última carreira. Mas aqui segue igual até o final. Já estou chegando no final da carreira, vou fazer o último bloco. E aqui na 5ª carreira, então, com essa cor, só na primeira aqui que eu fiz 9, nas próximas etapas eu faço somente 5 carreiras, e lá no final é que eu vou fazer novamente uma etapa assim com mais carreiras, tá? Então eu vou completar esse bloco, só lembrando que no último ponto aqui eu preciso fazer a troca, mas antes de fazer essa troca aqui para a próxima cor, eu vou ensinar para você o arremate. Então eu vou finalizar esse último ponto, vou fazer uma corrente a mais, não vou cortar essa ponta de fio agora, porque antes eu vou ensinar aqui como fazer esses arremates. Aqui, olha, todas as pontas de fio eu vou fazer o arremate do mesmo jeito. O que eu vou fazer é procurar onde tem acúmulo de pontos assim para eu esconder o fio. E assim eu não preciso ficar amarrando, fazendo nó nesses pontos, tá? Então, com todas as pontas, o objetivo é encontrar um acúmulo maior de pontos para esconder. Eu vou começar por essa ponta de fio, colocando aqui numa agulha de tapeceiro número 14, e vou começar a esconder. Nesse assim que eu preciso voltar para encontrar esse acúmulo de fio, eu pulo um ponto, olha, um desses pontos eu pulo para ele não ficar voltando no mesmo espaço que eu escondi o fio. Não puxo muito esse primeiro fio aqui para não esconder o fio por completo, né, para ele não desfazer o formato do bloco. Mas agora eu vou continuar escondendo nos próximos pontos, assim, olha, costurando ele entre os fios aqui que formam cada um desses blocos. Só costurar em zigue-zague, veja que o próximo acúmulo já fica nessa direção. E eu vou fazer assim, escondendo o máximo possível antes de cortar a sobra. Chegando aqui, olha, inclusive você pode pular um ponto e voltar costurando ele, não tem problema. E depois pode cortar a sobra que não vai ficar soltando. Lembra que quando a gente trocou a cor, nós prendemos com ponto baixo, então esse fio já está preso aqui com ponto baixo, e agora ele está fazendo todo esse zigue-zague aqui, então não vai ficar soltando aqui de forma fácil não. Se você quiser, pode colocar um pontinho de cola pano aqui também que deixa mais seguro. Essas pontas aqui, olha, que fica na borda, na parte de cima, eu vou fazer o seguinte, vou colocar na agulha de tapeceiro, vou pegar nesse último, pegando os últimos 2 fios assim que eu utilizei para prender, então pegando de baixo para cima, que assim eu já consigo até ajustar esse ponto, e depois pegando de cima para baixo no próximo ponto, vou levar costurando entre os pontos, procurando os acúmulos de fio, assim, olha. Agora já tenho então a direção dos acúmulos de fio para conduzir essa ponta dessa sobra de fio aqui, olha, só costurando em zigue-zague, onde nós temos os acúmulos de pontos. Aqui do mesmo jeito, posso pular um ponto e voltar costurando aqui no meio. Inclusive você pode subir de novo costurando, se você quiser esconder ainda um pouco mais, olha, pode subir costurando mais para deixar realmente bem segura essa ponta de fio e depois é só cortar a sobra. Nos fios que ficam aqui na lateral, também é do mesmo jeito. O que eu vou fazer é procurar o acúmulo de pontos, mas talvez você encontre um pouco mais de dificuldade. Então, deixa eu mostrar aqui para você como que eu faço. Vou colocar aqui na agulha de tapeceiro. E como os pontos aqui, olha, eles ficam um pouco desencontrados, porque tem alguns que nós fizemos nas correntes, né? Então, esse aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Costurar para cima, pegando os últimos 2 fios. Depois para baixo, de cima para baixo, levando assim, olha, no meio dos pontos, voltando em direção ao acúmulo de pontos. Só que esse acúmulo de pontos aqui da lateral, esses pontos foram feitos nas correntes, mas não tem problema, é só costurar pegando assim, olha, de forma que ele não apareça nem de um lado nem do outro. No meio dos pontos, costurando assim no meio dos pontos, olha, a agulha não fica aparecendo nem de um lado nem do outro.
E assim você consegue esconder ele aqui também. Vou continuar costurando porque logo à frente nós encontramos esse acúmulo de pontos, então agora que eu posso começar a fazer o zigue-zague para esconder. Veja que eu só mudei a forma de conduzir esse fio, mas o objetivo é sempre costurar ele de forma que não fique aparecendo e depois cortar as sobras. Essa outra ponta de fio aqui também do mesmo jeito, então todas as pontas. Essa aqui do início, ele foi feito nas correntes, mas também segue o mesmo padrão. Eu vou colocar aqui na agulha de tapeceiro, vou mostrar para você, olha, que eu vou começar pegando o acúmulo de pontos que foram feitos nas correntes, desse jeito, costurando entre os pontos. E depois eu vou costurar acompanhando aqui os acúmulos de pontos aqui desse zigue-zague de fios, olha. Se você puxar muito esse fio na hora de fazer o arremate, você deforma a lateral, a borda do trabalho. Então, é só puxar o fio de forma que você consegue deixar ele bem ajustado sem repuxar. Vou continuar conduzindo ele aqui nesses acúmulos de pontos. Agora eu vou esconder essa ponta de fio aqui, mas é exatamente igual aos outros. Fiz o arremate das pontas de fio e tenho aqui então, olha, mais uma etapa pronta. E agora eu vou fazer a troca de cor nesse último ponto para começar mais uma etapa e trabalhar assim 5 carreiras. E até quando eu preciso fazer assim? Eu preciso trabalhar essas carreiras até que essa lateral, as duas são iguais, até que a lateral aqui fique com a largura que a gente precisa para o trabalho. Então eu vou continuar adicionando cores e trabalhando 5 carreiras até que essas laterais fiquem com a medida que eu preciso. Aqui no último ponto, a troca de cor você já aprendeu, mas não custa nada relembrar. Eu vou desmanchar aqui o último ponto, vou fazer o último ponto alto. Então vou buscar o fio, temos 3 laçadas, passo em 2 laçadas, tiro a agulha da última laçada, pego debaixo do fio, trazendo ele para o meio dessas 2 laçadas e devolvo a agulha. Aqui eu já posso cortar essa ponta de fio, depois eu faço o arremate. Não fiz o arremate agora junto com essas pontas para não confundir na hora da troca. Então, já posso começar com a nova cor que eu vou trabalhar aqui a próxima etapa. Vou posicionar o fio no dedo, finalizar esse ponto. Como terminamos aqui com ponto alto, eu começo fazendo as 6 correntes, lembra? E aí eu continuo trançando essa ponta de fio para aproveitar e auxiliar aqui na hora do arremate. Então, uma corrente, devolvo o fio, faço a segunda, passo o fio para o outro lado, faço a terceira, devolvo o fio para esse lado, sempre abaixo da agulha. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Se você não quiser fazer isso aqui, trançar as correntes, não tem problema. Troca a cor, faça 6 correntes, depois você faz o arremate das pontas de fio. Lacei o fio na agulha, vou fazer os 3 pontos altos, pulo 1, 2, vou na terceira corrente e vou começar a fazer ponto alto. 1, 2, 3. Após fazer esses pontos altos aqui, olha, se você achar que essa primeira corrente ficou muito solta, você pode puxar, segura todos os fios aqui, todos os pontos, e puxa essa ponta de fio que ele ajusta aqui também essa última corrente, tá? E eu nunca escondo essa ponta de fio de cor diferente na cor que eu vou trabalhar para não ficar aparecendo uma cor conduzida na outra. Então eu sempre deixo ela solta na mesma cor para depois eu esconder ela aqui na mesma cor. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito, olha, eu fiz um bloco, vou virar o trabalho, não vou prender essa ponta de fio aqui nessa próxima cor, vou deixar as 2 pontas de fio soltas, vou prender com ponto baixo e vou completar um total de 5 blocos, não importa onde eu começo no tapete, eu sempre vou adicionar 5 blocos com cada cor. Então fiz o primeiro, vou completar 5. Como eles são do mesmo jeito, eu faço a troca no 5º bloco e vou mostrar para você, olha. Vou continuar fazendo blocos aqui do mesmo jeito que fizemos na etapa anterior.
já estou completando aqui o quarto bloco. E aqui, olha, na hora de fazer o quinto bloco eu vou fazer a troca de cor. Como eu disse, pode fazer 4, 5, 10, enfim. Pode fazer aí do seu jeito. Nessa primeira carreira, né, após fazer a troca de cor, é a única vez que eu faço pontos assim, os blocos, pegando alça de cor diferente. Na próxima, a partir da segunda carreira, eu só vou trabalhar a mesma cor em cima do mesmo bloco. Mas é lógico, se você quiser fazer desenhos diferentes, também isso não interfere, tá? Isso não é uma regra aí para o ponto ficar correto. Vou fazer a troca, olha, eu estou aqui no último ponto do quinto bloco, 1, 2, 3, 4, no último ponto do quinto bloco. A troca de cor feita do mesmo jeito, tiro da última laçada, não muda em nada, só estou trabalhando uma nova etapa. Vou pegar a cor que eu vou trabalhar a próxima etapa, vou finalizar esse ponto, e aqui sim eu prendo a ponta de fio porque ela está totalmente solta, então eu prendo no próximo ponto baixo. Ajusto bem esse ponto, posso puxar as duas pontas de fio para ajustar. E aqui eu escondo essa ponta de fio com a mesma cor. Aqui eu não escondi, olha, para não ficar conduzindo esse fio lá para frente, assim, deixando uma sobra de fio aparecendo aqui no avesso. Mas aqui não, logo em seguida após fazer a troca de cor, você pode conduzir essa mesma cor. Fiz duas correntes, vou fazer o primeiro bloco já escondendo essa ponta de fio. Logo após esse primeiro bloco, eu já posso deixar essa ponta de fio aqui e continuar para completar um total de 5 blocos. Temos o primeiro, vou fazer 5 blocos e fazer a troca novamente. Então aqui no último ponto alto, vou fazer a troca mais uma vez. Olha, 1, 2, 3, 4, vou tirar aqui da última laçada, trazer o fio para frente, devolver a agulha na laçada e trazer o fio totalmente para frente. E vou adicionar a próxima cor. E eu vou fazendo isso até terminar, sempre adicionando 5 blocos e no final terminar adicionando só 3 blocos, 4, não importa, mas eu sempre começo fazendo 5 blocos e até o final. Só se faltar só 2 casinhas lá para completar a quantidade de blocos é que eu vou completar com a mesma cor, 1 ou 2. Se faltar 3, por exemplo, eu já adiciono uma cor diferente. Mas isso só vai acontecer quando a gente começar a diminuir aqui o trabalho para fechar, né, para manter a largura, mas enquanto está aumentando vai dar certinho se você fizer igual, sempre que adicionar uma cor diferente vai dar um total de 5 blocos. Já estou completando a carreira, fazendo aqui então o último bloco. Como eu vim adicionando de 5 em 5 blocos, e eu fiz aqui nessa primeira etapa um total de 9 carreiras, vai dar certinho, olha. 5 blocos, 5 mais 5, e assim ele fica bem harmônico, mas não tem problema se você fizer uma quantidade diferente. Então, vou completar aqui o último bloco. Tenho, então, nessa etapa, 3 cores. E eu vou trabalhar um total de 5 carreiras com cada uma dessas cores, né? Ou seja, cada vez que eu adicionar uma cor diferente, eu trabalho 5 carreiras. E como que eu sei aqui, então, como que eu vou parar? Eu preciso do meu tapete com mais ou menos entre 40 e 45 centímetros de largura. As duas laterais crescem iguais. Deixa eu mostrar para você que ele já está com 27 centímetros de largura, mais ou menos, né? Fica aqui, olha, nas duas laterais ficam iguais, 26. Só para mostrar aqui. Olha, 26 centímetros. As duas laterais vão crescer igual, né? Porque nós estamos fazendo os aumentos de blocos aqui nas duas pontas do tapete. Então, quando essas laterais atingirem a largura que eu preciso para o trabalho, eu vou mudar a forma de fazer. Que eu já tenho aqui, olha, um total de 44 centímetros. E ela vai continuar aumentando. E eu preciso continuar nessa lateral, começando assim com 6 correntes, até formar o comprimento que eu preciso. Então, se eu quero o tapete com 1 metro, com 2 metros, eu vou continuar fazendo desse lado aqui do tapete do mesmo jeito que nós aprendemos aqui nas etapas anteriores. Só que quando chegar no final dessa carreira, eu preciso manter essa largura aqui nos 42 centímetros que eu preciso. Então, quando chegar no último bloco, eu vou fazer ponto baixíssimo nessa alça aqui e não fazer um bloco, porque se eu fizer um bloco ele vai aumentar um pouco mais nessa largura. Eu estou finalizando a carreira, mas até aqui eu fiz exatamente igual às carreiras anteriores, ou seja, comecei fazendo 6 correntes, fui inserindo aqui as cores a cada 5 blocos. Agora nessa carreira nós já temos aqui um total de 5 cores, e após prender com ponto baixo na penúltima alça, isso é importante, não espere para a última, na penúltima eu prendi com ponto baixo, vou fazer 2 correntes, vou completar esse bloco fazendo mais 3 pontos altos, 1, 2, 3.
Quando chega, então, na hora de prender na última alça, eu não vou fazer ponto baixo, eu vou fazer ponto baixíssimo. E aí a regra muda. Lembra que se eu prender com ponto baixo, eu preciso fazer 2 correntes e completar o bloco com mais 3 pontos altos. Mas se eu finalizar com ponto baixíssimo, então, olha, eu vou contar as 2 correntes, vou introduzir a agulha assim de cima para baixo, pegando na segunda corrente, e vou fazer ponto baixíssimo. Quando finaliza com ponto baixíssimo, eu preciso virar o trabalho e fazer mais 4 pontos baixos, tá? Então, fiz ponto baixíssimo, vou virar o trabalho, deixando o fio assim, olha, eu viro nessa posição para deixar o fio embaixo da agulha, vou virar aqui o trabalho, e vou fazer 4 pontos baixos. Porém, se você quiser fazer a troca de cor, digamos, vou trabalhar só uma carreira ou só 2, você precisa fazer a troca no terceiro ponto. Como não é o caso, eu vou fazer 5 carreiras, então eu vou fazer os 4 pontos baixos. Os 3 primeiros em cima dos pontos altos que nós temos aqui, olha, dentro dessa alça. Então faço 1, 2, 3, o quarto ponto baixo eu pego o último ponto assim como alça, pegando aqui entre os pontos, pegando ele como alça, faço o ponto baixo. E aqui, se você prestar atenção, olha, quando eu faço o ponto baixo pegando como alça, então eu vou fazer 2 correntes e completar o bloco com mais 3 pontos altos pegando no mesmo lugar, nesse ponto como alça. Vou fazer 1, 2, 3. E esse, na verdade, já é o primeiro bloco da segunda carreira, porque agora é só fazer ponto baixo pegando na alça seguinte e voltar, olha, completando os blocos com 2 correntes, faço mais 3 pontos altos. Quando completar esse bloco aqui, eu vou mostrar para você que eu vou manter os 42 centímetros de largura, porque eu finalizei com ponto baixíssimo. Olha, eu vou prender o próximo bloco e veja que eu consigo ter a largura do tapete. Olha, eu não cresci ele aqui nesse comprimento, então deixa eu mostrar assim, não tem uma imagem totalmente aberta para mostrar, mas aqui dá para você notar que se eu medir aqui nessa segunda carreira, olha, eu já tenho os mesmos 42 centímetros. Aqui, olha, na parte de baixo, nessa segunda carreira, aqui, olha, na próxima carreira, ele vai manter. Então, essa lateral, ela vai subir sempre desse jeito. Por quê? Quando eu voltar, que chegar aqui nessa penúltima alça, eu vou fazer ponto baixo, fazer o bloco, mas vou finalizar com ponto baixíssimo na última alça. Já estou chegando no final da carreira, estou fazendo aqui o bloco na penúltima alça, só que nessa lateral eu preciso continuar aumentando, porque é onde vai formar o comprimento do tapete, né? Então eu continuo fazendo o último bloco, na última alça eu prendo com ponto baixo, olha, tem até a ponta de fio aqui que eu fiz a troca, né? Vou prender com ponto baixo e vou fazer o último bloco também, com 2 correntes, vou laçar o fio na agulha, e vou completar o bloco aqui fazendo mais 3 pontos altos. Assim, olha, eu continuo aumentando a lateral. E até quando eu preciso fazer isso? Até atingir o comprimento que você precisa. Ou seja, nessa lateral, veja que já aumentaram aqui 2 blocos com essa cor. Eu tinha somente 42 centímetros, né? Vou mostrar para você que agora já está com 45 centímetros, olha essa lateral. A outra não, se mantém nos 42 centímetros, né? Olha, eu finalizei e comecei de forma diferente, então ele mantém essa largura aqui dos 42 centímetros e vai continuar aumentando essa lateral só com 42 centímetros. Então aqui, olha, já que eu finalizei fazendo ponto alto, eu preciso começar a carreira com 6 correntes, ou seja, para continuar aumentando essa lateral, né? 2, 3, 4, 5, 6 e volto na terceira corrente e faço o bloco. Vou completar esse bloco aqui, ou seja, começar essa próxima carreira para explicar aqui para você que quer fazer uma passadeira, um tapete menor para pia, para completar um jogo de cozinha, como que faz o tapete menor, como que faz o tapete maior. Vou explicar aqui, olha. Comecei então fazendo as 6 correntes, completando o bloco, vou virar o trabalho e voltar fazendo a carreira normal, até o final. Veja que já aumentou ainda mais, né? Eu já fiz mais um bloco nessa lateral. E se eu continuar fazendo esse início e final de carreira nessa lateral desse jeito, ele vai sempre crescendo. Então, se você quiser fazer um tapete com 1,5 m, é só continuar fazendo essa lateral do mesmo jeito até que ela atinja 1,5 m. Se eu quero fazer com 2 metros, do mesmo jeito, até que essa lateral fique com 2 metros. Se quiser com 70 centímetros. Então é só continuar finalizando e começando a carreira assim com 6 correntes, né?
até atingir 70 centímetros. Só muda o outro lado onde eu não quero que ele cresça de tamanho, que ele mantenha a largura aqui. Eu vou fazer finalizando com ponto baixíssimo. Para não sobrar dúvida de jeito nenhum, eu vou explicar mais uma vez como finalizar essa carreira, mas se você já entendeu, é só pular o vídeo e ir para a próxima etapa, que daí eu explico como fazer a troca de cor no ponto baixo, tá? Já estou completando mais uma carreira e aqui a regra continua. Toda vez que você quiser manter a largura ou o comprimento do trabalho, nesse caso aqui eu vou manter a largura, eu só vou fazer bloco até na penúltima alça. Então nessa penúltima alça eu ainda faço ponto baixo, porque após o ponto baixo eu faço 2 correntes e completo o bloco com 3 pontos altos. Mas quando chegar aqui na última alça, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Então veja que eu vou completar esse bloco e vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente. É só contar aqui os pontos altos em cima deles. Olha, 1, 2, 3, no quarto é o ponto formado por corrente. Eu introduzo a agulha e faço ponto baixíssimo. E continua também a regra que depois que finaliza com ponto baixíssimo, eu viro o trabalho e faço 4 pontos baixos. Então, vou em cima dos 3 pontos, fazendo ponto baixo, 1, 2, 3. Quando chega no último, eu faço pegando o último ponto como alça, faço um ponto baixo, e aqui eu já começo a próxima carreira, ou seja, após o ponto baixo que fica pegando o ponto como alça, eu vou fazer 2 correntes e vou completar o bloco fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E prendo com um ponto baixo. E eu vou continuar fazendo assim até completar um total de 5 carreiras. Veja que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Então, quando eu completar as 5 carreiras, eu vou fazer a troca. Mas veja que ele vai mantendo aqui a largura do tapete, olha. Do mesmo jeitinho, né, que eu tenho aqui na ponta, ele vai manter essa largura. Já estou completando mais uma etapa. Como eu prometi para vocês, eu fiz as 5 carreiras com cada cor, né, com essas cores nessa etapa. Aproveitei e fiz os arremates das pontas de fios também. Então, olha, a forma que eu fiz aqui é exatamente igual, mostrei para vocês na etapa anterior. E dessa vez a gente vai aprender como fazer a troca de cor aqui nessa lateral onde está diminuindo. Tenho aqui então o último bloco com 4 pontos altos e agora eu preciso finalizar com ponto baixíssimo aqui, olha, exatamente igual fizemos nas carreiras anteriores. E após finalizar com ponto baixíssimo, eu vou virar o trabalho e fazer 4 pontos baixos. Mas como eu vou fazer a troca, no terceiro ponto eu já preciso fazer a troca de cor e no quarto ponto eu já faço então com a cor diferente. Então fiz o ponto baixíssimo, vou virar o trabalho. Vou fazer 2 pontos baixos completos, olha, no próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo também. No terceiro ponto baixo, eu vou buscar o fio e ficar só com 2 laçadas. Vou tirar a primeira laçada da agulha, vou pegar o fio que vem do novelo e trazer para frente e devolver a agulha na laçada. Eu consigo ajustar essa última laçada para ficar bem apertado aqui esse terceiro ponto baixo. Agora eu vou completar o terceiro ponto baixo com a cor que eu vou trabalhar na próxima etapa. Deixo uma sobra suficiente para fazer o arremate e finalizo o terceiro ponto baixo. Aqui, olha, eu consigo ajustar esse ponto para não ficar muito solto. Vou passar esse fio entre a agulha e o fio que vem do novelo. E agora eu vou fazer o quarto ponto baixo pegando o último ponto como alça. Vou mostrar para você aqui na lateral, deixa eu ajustar aqui esse ponto, que após virar, eu fiz os 4 pontos baixos, veja só. 1, 2, fiz a troca no terceiro, o quarto ponto já fiz com a cor diferente. Isso garante que o próximo bloco fique perfeito, né? Todos os pontos iguaizinhos. Esse fio que eu vou deixar de trabalhar, eu já vou cortar deixando uma sobra generosa para fazer o arremate depois. E agora eu já começo então a trabalhar com a cor diferente. Após o ponto baixo, eu preciso fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Então eu vou continuar escondendo esse fio, olha, trago ele para frente entre a agulha e o fio que vem do novelo, faço a primeira corrente. Devolvo ele na mesma posição, faço a segunda corrente. Isso para já garantir que esse ponto aqui, olha, esse fio já fique bem firme e pronto para só conduzir ele depois e esconder as sobras. Agora eu vou completar esse bloco fazendo mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 3. Toda vez que eu faço a troca de cor, eu começo fazendo um total de 5 blocos com a mesma cor. Então eu vou seguir, olha, nos próximos blocos, só prendendo com ponto baixo, vou completar 5 blocos. No quinto, eu faço a troca de cor novamente.
já estou completando um total de 5 blocos, olha, 1, 2, 3, 4, no quinto bloco, então no último ponto baixo do quinto bloco. Vou fazer a troca de cor novamente aqui, eu não preciso cortar o fio. Eu sigo fazendo como já fizemos nas carreiras anteriores, só adicionando as cores que eu vou trabalhar nessa próxima etapa. Cada uma das etapas eu vou trabalhar 5 carreiras, segue do mesmo jeito, só essa troca de cor aqui, olha, no ponto baixo que eu fiz questão de mostrar aqui para vocês, para que esse bloco aqui do canto fique acompanhando, né, para que ele fique completo. Fiz 5 blocos com a primeira cor, fiz a troca, novamente 5 blocos e segui assim até chegar aqui no final. Veja que eu segui fazendo o meu tapete e nessa lateral onde eu quero manter a largura, eu continuei fazendo do mesmo jeito, ou seja, finalizando a carreira com ponto baixíssimo, virando o trabalho e fazendo 4 pontos baixos. Mas o importante é que a outra lateral atinja o comprimento, tá? Essa aqui, olha, ela fica menor. A outra lateral é que precisa atingir o comprimento. E no meu tapete já atingiu o comprimento que eu preciso. Quando eu quero parar de aumentar o comprimento, ou seja, eu quero que ele fique com esse comprimento, ou seja, com o comprimento que está aqui a lateral maior. Então eu vou finalizar com ponto baixíssimo nessa lateral também. Vou fazer aqui as 2 correntes. Vou completar fazendo mais 3 pontos altos. 3. E agora é hora de fazer desse lado exatamente igual estamos fazendo na outra lateral, ou seja, fazendo ponto baixíssimo aqui na segunda corrente, nessa laçada aqui, nessa alça que forma esse último ponto. Faço ponto baixíssimo, viro o trabalho e vou fazer 4 pontos baixos, sendo 3 em cima dos pontos altos e 1 pegando já o ponto como alça. Então, só repetir o que nós fizemos na outra lateral. 1 ponto baixo, 2, 3. O quarto ponto baixo eu faço pegando o ponto como alça. Então, olha, agora já tenho o comprimento do tapete vai se manter nesse tamanho. E as 2 laterais agora são feitas exatamente iguais. Após o ponto baixo, vou fazer 2 correntes. Vou completar o bloco fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Prendo com ponto baixo na próxima alça. Olha, veja que agora eu já tenho 3 blocos aqui no comprimento do tapete e ele vai permanecer com esse mesmo comprimento de onde chegou essa lateral, agora ele vai começar a fechar. Deixa eu mostrar aqui numa imagem mais aberta para você ver que ele vai agora manter esse comprimento e nessa lateral também nós vamos continuar finalizando do mesmo jeito, com ponto baixíssimo, virando o trabalho e fazendo 4 pontos baixos. Então ele vai começar a fechar aqui como se fosse um formato de triângulo até ficar só um bloco formando o último canto. Veja que eu segui repetindo as etapas, sempre fazendo 5 carreiras com cada uma das cores, e ele já vai fechando para formar o canto, e assim, olha, o tapete então virá um retângulo, né? Eu comecei a diminuir nessa lateral, olha, fazer a troca de cor, a finalização nessa lateral. Quando atingiu o comprimento, eu comecei a finalizar as 2 laterais de forma igual, então ele foi crescendo assim, olha, nesse formato, e agora já está com a mesma quantidade que eu tenho aqui no início. Vou até dobrar aqui para mostrar para você, que você pode só fazer assim, olha, medir, está mais ou menos igual, então agora eu vou completar o restante com amarelo para ficar igual a esse início do tapete. Então veja que eu fiz aqui essa última carreira e eu vou fazer a troca no terceiro ponto baixo. Então eu finalizei essa carreira com ponto baixíssimo, vou refazer esse último bloco para você ver que eu estou finalizando essa carreira. Aqui, olha, o ponto alto, vou fazer o ponto baixíssimo. Finalizei a carreira, vou virar o trabalho e vou fazer 3 pontos baixos. No terceiro eu faço a troca. No total teremos 4, né? A troca aqui no terceiro. 1, 2. No terceiro, vou buscar o fio ficando com 2 laçadas. Vou trazer ele para frente e já introduzir o amarelo, que agora eu vou fazer o restante todo com o amarelo. Então vai facilitar que eu vou fazer a carreira. Aqui, olha, eu vou finalizar essa carreira, né? Finalizar aqui fazendo a troca de cor. E já vou começar a próxima carreira com um ponto baixo pegando o último ponto como alça. Esse aqui eu já posso cortar também, porque eu não vou mais utilizar essa cor. E agora eu vou seguir fazendo as próximas carreiras todas com a cor amarela. Então eu vou seguir até o final dessa carreira, vou finalizar com ponto baixíssimo, virar o trabalho e fazer 4 pontos baixos, continuar fazendo as próximas carreiras que ele vai fechar até terminar só com um bloco. Mas aí eu mostro para você como finalizar o último bloco para deixar o arremate perfeito.
Já estou chegando no final do tapete, nas duas laterais fazendo sempre do mesmo jeito, finalizando assim com ponto baixíssimo, virando o trabalho, fazendo 4 pontos baixos e voltando na próxima carreira. Nessa próxima já termina só com um bloco. Então, olha, ele forma o retângulo completo, né? Nós começamos em um canto e estamos terminando no outro, por isso o nome é crochê de canto a canto. Então, olha, eu vou fazer aqui o último bloco e ele vai fechar aqui o retângulo, completando aqui só um bloco que falta para formar o canto do tapete. Então, vou completar aqui o último bloco fazendo 2 correntes. Do mesmo jeito, olha, pegando no último ponto como alça, vou fazer mais 3 pontos altos. Vou finalizar com ponto baixíssimo e aqui não termina o tapete ainda, senão, olha, o canto fica arredondado, tá vendo? Então, vou continuar, vou virar o trabalho, vou fazer os 4 pontos baixos, como eu não preciso fazer troca de cor e nem tem mais bloco aqui para fazer, o último ponto eu vou fazer pegando na corrente, mas assim eu completo essa lateral aqui também para deixar ela retinha, igual as outras, olha. Vou fazer 2, 3, o último, dessa vez eu não vou pegar ele como alça porque eu não vou fazer outro bloco. Então eu vou fazer pegando assim, olha, como se eu fosse finalizar com ponto baixíssimo, mas vou fazer ponto baixo. Assim ele forma o canto completo. Deixa eu até ajustar essa laçada aqui que ficou maior, vou apertar, deixar ela bem justa na agulha e vou fazer o último ponto baixo. Após esse ponto baixo, vou fazer uma corrente. Agora eu vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou cortar. Vou passar a corrente totalmente para travar ele com essa correntinha e formar o canto do tapete. Agora eu vou fazer o arremate com agulha de tapeceiro para esconder essa ponta e também, olha, completar esse cantinho que fica sobrando após essa corrente. Coloquei o fio na agulha, vou pegar, olha, assim, no modo que terminou, pegando na outra lateral, pegando os 2 fiozinhos aqui da próxima corrente, vou pegar o fio, trazer para esse lado, vou passar dentro da última corrente e passar dentro dos próximos pontos, assim, olha, já escondendo ele, trazendo ele para o acúmulo de fios, desse jeito. Quando puxar aqui, não puxe totalmente assim para repuxar a ponta aqui e deixar ela arredondada, tá? Só puxar o suficiente para fazer essa última corrente, mas deixar o canto do tapete certo também. E agora sim, olha, eu tenho o canto do tapete e eu vou esconder essa sobra de fio, como já fizemos com as pontas de fio no início do trabalho, né? Inclusive as outras pontas aqui, olha, já até fiz o arremate. Aqui eu vou só esconder essas pontas também. Fiz o arremate da ponta de fio e tenho aqui, olha, o tapete pronto. Eu espero que você tenha feito o seu e gostado do resultado. Se você fizer, aproveitando aí as sobras de fio, aproveite para compartilhar nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. Eu espero você então no próximo vídeo. Um forte abraço!